Pílula psicanalítica, a metáfora da vela, a economia psíquica do cuidado. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa metáfora, uma que é bem poderosa, a da vela que, para iluminar, precisa se consumir. E o ponto aqui é que essa imagem ela vai muito além da poesia, sabe? Ela funciona, na verdade, como uma ferramenta clínica muito precisa para a gente entender o esgotamento, o burnout, no ato de cuidar. Essa citação é o nosso ponto de partida. Ela já deixa claro que a imagem da vela não é um enfeite, é um diagnóstico. Ela aponta para uma tensão que está ali, silenciosa, mas que estrutura a experiência de quem cuida, seja em casa, seja no trabalho. Então vamos lá, vamos desmontar essa metáfora? Pensa assim, a chama é o cuidado, é a luz, a dedicação que a gente oferece. O pavio e a cera, bom, isso somos nós. Nossos recursos, nossa energia, nossa própria substância. A beleza e a dureza da metáfora estão exatamente aí. Para a chama existir, a vela tem que ir embora, tem que desaparecer. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. A questão não é se cuidar é bom ou ruim, claro que não. É algo muito mais fundo. De onde é que vem essa vontade de cuidar? E o mais importante, qual é o preço que se paga para manter essa chama acesa? Para a gente começar a entender esse custo, a gente precisa olhar para dentro, porque não é tão óbvio. Vamos usar uma lente psicanalítica para investigar o que está por trás, as motivações inconscientes do ato de cuidar. Esse ponto aqui é fundamental. Ele desmonta aquela ideia de que o cuidador é uma figura puramente altruísta. A psicanálise mostra que quem cuida está sempre envolvida de forma subjetiva. A própria história, os próprios conflitos, os desejos, tudo isso entra na relação, mesmo sem a pessoa perceber. Para entender a pressão interna que tanta gente que cuida sente, a gente precisa falar do superego. Dá para pensar nele como uma voz interna, quase um juiz, que não só internaliza as regras da sociedade, mas também os ideais de como a gente deveria ser. E aqui está o pulo do gato. Muitas vezes a gente pensa no superego como algo que fala não faça isso. Mas no contexto do cuidado, a função principal dele é outra. Ele age como um acelerador, uma força que está o tempo todo exigindo mais. É essa voz. Uma cobrança silenciosa, mas implacável. Você não está fazendo o suficiente, precisa se dedicar mais, estar mais disponível, se entregar mais. É um comando que, se a gente obedece cegamente, leva direto ao consumo total da vela. Mas será que essa pressão é só psicológica? Vamos agora mudar de lente, sair da mente e ir para o cérebro. A gente vai ver como essa dinâmica psíquica se manifesta no corpo, biologicamente, deixando marcas bem concretas. Essa pergunta é a ponte que a gente precisa cruzar. A angústia, a pressão, a exaustão, tudo isso tem um correspondente no nosso cérebro. O que a psicanálise descreve como um conflito da subjetividade, a neurociência consegue mapear nos circuitos cerebrais. Olha que interessante essa dualidade neurológica do cuidado. Por um lado, como mostram os estudos do Antônio Damasio, ser reconhecido pelo cuidado ativa nossos circuitos de recompensa, libera dopamina, dá uma sensação boa. Por outro lado, como aponta o Joseph Ledoux, o excesso, a falta de limites, ativa os circuitos de estresse, e aí o cérebro entra em alerta constante. E quando esses circuitos de estresse simplesmente não desligam, as consequências são devastadoras. A amígdala, que é tipo o nosso centro de alarme cerebral, fica ligado o tempo todo. Na prática, isso significa viver num estado de alerta contínuo, de hipervigilância, o que, claro, leva a um desgaste profundo e à exaustão. A pessoa em esgotamento simplesmente não consegue desligar. É como se perdesse a capacidade de achar o botão de off. O sofrimento do outro vira o seu próprio sofrimento, 24 horas por dia. Sabe aquele espaço interno para se refugiar? Ele deixa de existir. A fronteira entre o eu e o outro se dissolve, e junto com ela vai embora a capacidade de se recolher e recarregar as próprias energias. E talvez o mais trágico seja isso. O barulho da necessidade do outro fica tão alto que a pessoa para de se escutar. Os próprios sinais do corpo, de cansaço, de limite, de dor, tudo isso é ignorado em nome daquela exigência interna de dar mais. Bom, a gente já viu o lado psíquico e o lado biológico do problema. Agora, vamos juntar essas duas lentes para propor um novo jeito de pensar o cuidado. Uma forma que seja sustentável e que não precise de autodestruição. Para a gente entender por que alguém fica preso nesse ciclo de se consumir, a gente precisa de um conceito um pouco mais complexo, o gozo, no sentido que Lacan dá para essa palavra. Não tem a ver com prazer, não.
É uma espécie de satisfação paradoxal que se encontra na própria repetição do sacrifício. É uma fixação que prende a pessoa ali, mesmo quando dói. E é exatamente por isso que aquelas soluções superficiais não funcionam. Falar em tirar um tempo para si ou fazer um dia de spa não resolve a raiz do problema. A questão é estrutural, está na forma como a pessoa se relaciona com o próprio desejo e com a fantasia de ser indispensável para o outro. Então, como é que se constrói um cuidado que não esgota? Aqui a gente tem um mapa em 3 passos. Primeiro, renunciar à fantasia de onipotência de que é possível salvar o outro. Segundo, desenvolver limites simbólicos, que são internos, não só aqueles que a gente fala. E terceiro, integrar emoção e cognição, que é uma função de amadurecimento do nosso córtex pré-frontal e que permite uma regulação mais saudável. E isso tudo nos leva ao ponto central de toda essa análise. O problema nunca foi e nunca será o ato de iluminar. Cuidar é essencial. O problema é a falta de consciência sobre o próprio processo de esgotamento. Ou, de um jeito ainda mais radical, uma resistência inconsciente em saber disso. Talvez porque essa posição de vela traga aquela satisfação esquisita, aquele gozo que a gente falou antes. Essa pergunta final, que em português seria algo como a pessoa está acendendo sua chama ou apenas se queimando para iluminar os outros, não é um julgamento. É um convite para a gente se deslocar, sabe? Sair da repetição automática e refletir. A luz que se oferece vem de uma chama própria ou é só o resultado da queima da própria vela para o outro? E o destino que essa reflexão aponta é este: um novo modelo de cuidado, uma economia psíquica em que o desejo possa circular, onde investir no outro não signifique parar de investir em si, onde a luz possa brilhar sem que a vela precise se apagar. E para fechar, essa citação da Regiane Zanetti resume tudo perfeitamente. O objetivo não é se omitir, não é ser indiferente. É encontrar uma forma de estar presente, de cuidar que afirme a existência do outro sem que isso signifique se anular no processo. É sobre estar inteiro para poder de fato cuidar de verdade. Cuidar do outro não exige desaparecer de si. Se este conteúdo contribuiu para a sua reflexão, acompanhe a playlist e continue esse percurso de estudo.